Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. E recapitulando aí, nós já aprendemos na lição 1 um pouco do que se trata o livro de Josué, né? Que é a conquista da Terra Prometida. Josué, ele é o novo líder do povo, né? Após a morte de Moisés, após Moisés ser levado, né? Ser levado ao céu, ser trasladado. Então, Josué, ele é chamado, né? E falando em chamado, a lição 2 falou justamente sobre o chamado de um líder, tratou sobre o chamado de Josué e aquilo que nós, em diversas situações de liderança na nossa vida, temos que ter e aquilo que devemos seguir como líderes, né? Seja no nosso cotidiano de um modo geral. Detalhes de o chamado de um líder. E por último, né, a última aula, nós aprendemos os preparativos para a conquista. Então, para a gente conquistar algo, nós devemos nos preparar, né? Para tudo na vida, nós devemos ter um preparo, ter é, algum planejamento para aquilo, né? Certo? E a lição de hoje é a lição 4, vencendo os obstáculos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 4:24, certo? Então, é, nós, nós teremos sempre obstáculos nas nossas vidas, mas para que a gente até mesmo mostre ao mundo quem é Deus, nós temos que buscar vencer esse obstáculo, né? Com força, com fé em Deus, com garra. Nós devemos sempre lembrar que em Jesus Cristo nós já somos mais do que vencedores, certo? Nunca se esqueça disso, certo? Você tem Cristo na sua vida, você segue a Deus, a palavra de Deus, você já é mais que vencedor. Independente da circunstância na qual você vive e está vivendo, você já é um grande vencedor, uma grande vencedora, certo? Você tem que crer, basta crer, confiar. É difícil às vezes, né? Vem diversas circunstâncias na nossa vida, vem problemas, vem contas, desemprego, frustrações na família, com amigos, nos relacionamentos, mas Deus é contigo, certo? Muitas coisas podem não dar certo, mas lá na frente você vai ver que aquilo foi uma lição, que aquilo foi algo que você precisava passar, certo? Então não desanime, né? Não desanime, não fique chateado, não perca a fé, não perca a esperança. Apenas creia, porque você já é mais que um vencedor. As águas dos rios alcançam seus objetivos, porque aprenderam a contornar os obstáculos. Então, nós temos que aprender com as águas dos rios, né? Nós vamos falar de um rio chamado Jordão, só que aqui a gente aprende uma outra lição, até com o rio a gente aprende uma lição, que o rio ele tem um objetivo. Normalmente um rio ele tem um objetivo que é chegar ou em um rio maior ou chegar no oceano, certo? Ele vai sempre terminar em algo maior. Um rio não acaba em qualquer lugar e no ponto final, ele acaba em algo maior. E para que ele chegue nesse algo maior, ele desvia dos obstáculos ou passa por cima, certo? Quando o obstáculo é muito grande, ele aprende a contornar o obstáculo. Então, na nossa vida, é da mesma forma. Se um obstáculo, se algo está nos complicando, vamos tentar contornar, ou a gente passa por cima desse obstáculo, resolve esse problema, ou a gente contorna ele, certo? Falando assim, você fala, mas como assim? Vou contornar um problema, um obstáculo? Não. Tudo na vida é estratégia e sabedoria, né? Muitas coisas nós podemos buscar na palavra de Deus, no conselho de outras pessoas que já passaram por aquilo, que já passaram por certas circunstâncias semelhantes às nossas, certo? Bom, vamos entender o contexto da história agora, né? A gente está falando do livro de Josué e agora nós vamos ver alguns pontos para vencer os obstáculos, que um deles, no caso, o obstáculo aí da história é o Rio Jordão. A história vai agora se passar no dia 10 de Abib, né? Dia 10 de Abib é justamente a Páscoa daquele momento. Abib era como se fosse um mês, né? Daquela época. Então, o dia 10 de Abib era justamente a Páscoa e celebrava 10 anos de que eles haviam, ou 10 anos não, 40 anos, desculpa, que eles haviam passado
né, saído do Egito. Então, essa data era justamente a data do êxodo, da saída do Egito, e ali fazia exatamente 40 anos. Olha só que coisa incrível. 40 anos depois de sair do Egito, Deus prepara o povo para entrar na terra, já para atravessar o Rio Jordão e tomar a terra para eles, certo? A terra prometida. Então você vê que é uma data marcante, né? A Páscoa naquela época já virou uma data, ou seja, é uma das datas mais antigas da história da humanidade. Se não for a data mais antiga a ser comemorada, né? Porque a Páscoa ela vem se aplicada normalmente no nosso calendário, que é o calendário, né, gregoriano, que tem os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, e acho até engraçado, né, a pronúncia ser parecida, né? Abib lembra muito abril, certo? E geralmente a Páscoa cai nessa época, né, de março para abril. Então ficou até engraçado e ficou parecido, né, essa questão. E a Páscoa, você vê que é um momento marcante, que era a saída do povo do Êxodo, e também é a data que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o povo foi liberto da escravidão no Egito, nós fomos libertos do pecado, da morte, através de Jesus. Olha só que coisa linda, certo? Um ponto que a gente tem que levar em conta é a questão da arca do concerto, né? E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante, ou seja, à frente do povo. Josué capítulo 3, versículo 6 é este versículo. Então, a arca ela sempre estava no meio do acampamento, sempre estava no meio ali dos locais onde eles ficavam parados, hospedados ali, acampados. E dessa vez não. Para atravessar o rio, né, foi ordenado que a arca fosse na frente. E a arca do concerto ou da aliança, né, concerto e aliança nesse sentido é a mesma coisa, né? É a presença de Deus. A gente entende que a arca simboliza a presença de Deus no meio do povo. Então, qual é a simbologia por trás disso, da arca estar na frente? Quer dizer que a presença de Deus tem que nos guiar, tem que estar na nossa frente, né? Tem que ser a nossa prioridade. A presença de Deus tem que ser o nosso guia no nosso dia a dia, na nossa conquista. Para conquistar algo, nós devemos ter a Arca da Aliança como prioridade na nossa frente, certo? Então, temos que ter a presença de Deus em nossa vida para conquistar algo. A presença de Deus tem que estar à frente dos nossos projetos, certo? E outro ponto, né? Antes então dele mandar colocar a arca à frente, ele já manda um lembrete que é a questão da santificação. Ele diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Josué já profetiza, já repassa aquela profecia na qual Deus entregou a ele, né? Aquela promessa que Deus entregou a ele: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas. Então, para que a gente conquiste algo, a gente aprende isso, né? Para que a gente conquiste algo, nós temos que nos santificar, buscar a santificação, certo? Isso é um ponto que vai nos garantir a vitória, certo? Então a gente tem que ter a presença de Deus e nos santificar-nos, né? Josué, ele passa isso para o povo, essas ordenanças, né? Sendo guiado pela vontade de Deus, certo? Santificação e presença de Deus é essencial em qualquer conquista, em qualquer coisa que nós vamos fazer para vencer os obstáculos. Bom, e falando em obstáculo, temos aí o Rio Jordão. Vamos entender por que o Rio Jordão era um rio tão complicado, certo? Assim como nessa imagem, o Rio Jordão era basicamente isso, era uma correnteza grande, uma represa, um rio que vinha aquela força de águas que despencava de um lugar mais alto da terra, né? E vinha com muita força. Era uma temporada alta de chuvas, provavelmente, na qual o rio se encheu tanto ali que estava descendo de uma forma que não tinha como as pessoas atravessarem, né? Sem que tivesse uma ponte, sem que tivesse um auxílio
melhor ali para poder atravessar aquilo ali que não fosse a pé, certo? Então, esse é o problema, certo? Essa é a dificuldade. Vencer esse obstáculo era o desafio deles ali. Mas o povo acreditava no mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O que é um Mar Vermelho perto de um Rio Jordão, certo? E a gente tem que lembrar que, mediante todo obstáculo, né, depois que a gente passa por ele, a gente tem uma bênção lá na frente. E a bênção era grande. A bênção, vamos falar já até mesmo na questão alimentícia, né? A gente já viu antes que na terra manava leite e mel, e agora, né, eles estão na época ali que tem frutos, né? Olha só, e ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Então, comeram ali algo maravilhoso, certo? Um alimento ali, talvez que eles não comiam há décadas, né? Talvez nunca comeram, alguns deles que nasceram no deserto. Você vê que a bênção é grande. Muitas vezes a gente olha tanto o tamanho do obstáculo, o tamanho da prova, e se esquece que a promessa, a bênção de Deus é grande, é gigante, certo? Então temos que lembrar isso. A bênção é muito grande, basta a gente persistir, confiar e acreditar no que o Senhor vai nos ajudar. Bom, e já que o rio era complicado, tinha que haver um milagre ali, certo? E qual foi o milagre, né? Você já pensa, não, pô, se ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão? Não, né? Por quê? Deus precisa fazer igualzinho, diferente? Vamos ver o que Deus fez. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó, certo? Então não foi exatamente uma abertura de mar. Ali ficou, o rio acalmou, a água que estava vindo forte parou de vir e ficou aquele negócio raso ali, praticamente uma represinha, né? Bem, um riachozinho bem raso para o povo passar, certo? Então esse foi o grande milagre. A água que vinha forte, rasgando ali naquele local, ficou calma, né? Parou você vê que fala, levantaram-se num montão, então ficou aquela água parada ali, né? Certo? Então foi diferente da abertura do mar. E aí vem essa pergunta então, por que Deus varia na realização de milagres? Já parou para pensar nisso? No caso de Jesus, por exemplo, né? Um cego, ele fez o lodo lá, cuspiu, untou na terra o lodo e passou nos olhos dele. E o outro cego, ele simplesmente falou: "Olha, vai lá no tanque e lava os olhos." Fez o cego ir até o tanque. E o tanque não era perto e tal, né? É... E por quê? Ele não podia curar os dois da mesma forma? Deus não podia abrir o Mar Vermelho e o Rio Jordão da mesma forma? Mas não, certo? A gente vai ver que Deus não é como ser humano. A gente pensa sempre em resolver as coisas da forma mais fácil, da mesma forma, mas com Deus é diferente, certo? O memorial de Deus. Então, para celebrar isso, para marcar esse momento e para colocar ali naquele lugar algo que faça lembrar deste momento marcante na história, eles fizeram ali um memorial, certo? Tomaram do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Então eles pegaram de cada tribo das 12 um homem, e falou para cada um deles para tirar do meio do Rio Jordão 12 pedras, certo? Cada um pegou uma pedra e ele vai convosco a alta margem. Então, para levar para o outro lado e colocar no alojamento na onde eles iam passar a noite, certo? Ou seja, montou ali um altarzinho, ali um memorial para celebrar este momento, essa conquista e para que viesse a memória as próximas gerações. Fala, o que é isso? Olha, isso é um memorial de quando atravessamos o rio e tudo mais. Você vê que ficou tão marcado que ele quis, Josué e o povo quis montar esse memorial, certo? Olha aí, os memoriais eram erguidos para que as gerações futuras pudessem lembrar do que Deus fez pelo seu povo no passado. Então, é uma lembrança, é como você fazer um templo e você vai lembrar, olha, esse templo está aqui há 500 anos, que marca a conquista, marca isso, marca aquilo, né?
Você vai no centro da cidade e você vê monumentos históricos que marcam a história, marca ali um momento histórico do Brasil e tal. É a mesma coisa, certo? E nesse caso, o povo fez para celebrar algo que Deus fez pelo seu povo, certo? Bom, e essa é a aula de hoje, né? O que nós temos para aprender? O que nós aprendemos, aliás? Todos nós temos que enfrentar certos obstáculos para alcançarmos as bênçãos desejadas, certo? Então, obstáculos, nós vamos ver diversos, nós vamos ver vários obstáculos no dia a dia, obstáculos grandes, pequenos, depende do tamanho da bênção, inclusive, certo? Mas nós temos que enfrentá-los, não adianta, não, não quero mais isso. Não, aí qual o sentido, né? Então não teria obstáculo. Os obstáculos podem ser difíceis, mas Deus surpreende na hora da bênção. Então é isso que eu estou falando, certo? Nossa, mas está difícil, está complicado, eu não consigo, mas a bênção é grande. Basta você crer. Devemos buscar a santificação e a ordem de Deus para avançar, certo? A vontade de Deus, né, a presença de Deus e a santificação são dois pontos essenciais para que nós possamos avançar, ir adiante, em busca daquilo que Deus tem para nós. E devemos erguer em nossa vida memoriais para a honra e glória de Deus, certo? Então, aconteceu com você um milagre, sempre lembre-se disso. É um memorial em sua vida, né, do que Deus é poderoso. Então, sempre conte para os seus amigos, para a sua família, sempre lembre, conte para os novos amigos as bênçãos que Deus fez em sua vida. E lembre-se, nunca se esqueça disso. Deus fez tanta coisa na sua vida, eu tenho certeza que Deus fez. E muitas vezes você se esquece, desanima, acha que Deus não está contigo, mas Ele já fez tanta coisa, não é verdade? Certo? Então, em resumo, essa é a aula de hoje, certo? Para vencer os obstáculos, temos que ter garra, temos que ter a presença de Deus, nos santificar-nos e, e depois que a bênção vier, nós devemos levantar memoriais, né? Nós devemos trazer a memória à tona daquilo que Deus fez por nós. Amém? Lembrando que o arquivo de slides em PDF desta aula está disponível para download no link na descrição aí do vídeo. E é isso. Até a próxima.